Só pra avisar que eu já botei a gravação da última aula no YouTube. Depois eu mando o link pra vocês, tá? Só demorou um pouquinho por burocracia mais, porque eu não tinha acesso pros negócios pra postar, mas agora tá tranquilo. Ok? Tá. A aula de hoje vai ser sobre regra de 3. Vocês já tiveram isso em matemática, então a gente não vai focar tanto em fazer tanta conta dessa vez. O que eu quero mais é focar nas proporções entre coisas, porque isso a gente vai usar bastante nas aulas de física, assim. Ok? Tá. Vamos lá, então. O que a gente vai ver nessa aula? Primeiro a gente vai ver proporções entre quantidades, tá? Se a gente diz que uma coisa é proporcional diretamente a outra, ou inversamente proporcional, o que isso quer dizer? Depois a gente vai revisar um pouco a parte mais mecânica, assim, de como se faz uma regra de 3. Mas se vocês já viram, dependendo, eu posso passar um pouco por cima dessas partes. E a gente vai fazer alguns exercícios que são mais focados no que a gente vai ver na física mesmo. Porque, tipo, os exercícios de regras de 3 normais, tipo, tal pessoa digita tantas páginas em tantas horas, não é muito relevante porque a gente vai fazer aqui. E daí depois a gente, se der tempo, a gente vai ver alguns outros tipos de proporção que às vezes aparecem em equações que a gente vê na física, mas isso é só se a gente tiver tempo, tá? Tá. O que é uma proporção? A proporção entre duas quantidades, duas grandezas, nos mostra como que elas mudam em relação uma com a outra. Se eu pegar uma quantidade A aqui e multiplicar por alguma coisa, como é que essa outra quantidade vai mudar se elas estão relacionadas? Então, dependendo do tipo de proporção, o que a gente vai fazer com essa outra quantidade vai ser diferente, certo? Daí o primeiro caso é a proporção direta, que é mais tranquilo, né? Se a gente pega uma quantidade e dobra ela, por exemplo, e elas são diretamente proporcionais, o que acontece com essa outra aqui? Vocês têm alguma ideia? A outra, se as duas são diretamente proporcional, se uma aumenta, a outra aumenta também? Isso, exatamente. Se a gente multiplica por 2, por exemplo, se a gente está dobrando isso aqui, a gente vai dobrar isso aqui também, porque elas são diretamente proporcionais. Se a gente for multiplicar por 5, isso aqui também vai ser multiplicado por 5, certo? É isso que vai acontecer quando a gente tem uma proporção direta, certo? E é assim que a gente escreve, que vocês vão ver nas equações, A proporcional a B. Claro, dá pra inverter também, B é proporcional a A. Isso é só o sentido aqui do negócio. Tá. Esse aqui é um exemplo de... Esse aqui vocês devem ter visto na aula de regra de 3, porque é o exemplo mais clássico, assim, de proporção direta. Distância e tempo. Se tu tá indo numa velocidade, tu anda um certo tempo, e se tu anda por mais... Se tu dobrar o tempo que tu tá andando, tu vai dobrar a distância que tu andou, certo? Então, por exemplo, isso aqui a gente nem vai fazer bonitinho a regra de 3, tá? Isso aqui é só pra vocês terem uma ideia. A gente tem 2 horas aqui. E daí, a gente transformou em 6 horas. Isso aqui a gente multiplicou por 3. Se aqui a gente tinha 150 quilômetros, agora a gente vai ter quanto? Elas são diretamente proporcionais, certo?
Então, o que a gente tem que fazer aqui? Pode editar se quiser. Multiplicar por 3 também? Alô? Tem que multiplicar por 3 também. Isso, a gente vai multiplicar por 3 também. Isso aqui vai dar 450 km. Isso aqui, não se foquem muito nos valores, é só para vocês terem essa noção. Assim, se elas são diretamente proporcionais, se a gente multiplicar uma, a gente multiplica a outra também, certo? Se em vez disso fosse cortar pela metade, aqui ia cortar pela metade também. Elas vão fazer a mesma coisa, as duas quantidades, certo? Daí vocês devem ter visto isso também na aula de matemática. Eu não vou focar muito em fazer as equações aqui. Mas quando a gente tem quantidades proporcionais, o gráfico disso aqui vai ser uma reta, certo? Isso aqui a gente vai ver muito, isso vai acontecer... Na verdade, essa proporção direta é o que mais acontece nas equações da física, certo? Isso vai acontecer quando a gente chegar em cinemática lá e tiver velocidade, distância e tempo, vai aparecer. Se aqui tivesse a distância e aqui o tempo, e aparecer uma coisa assim no MRU. Pode ser aceleração, velocidade e tempo também, se é um MRUV. Vocês vão ver isso depois, não se preocupe. Mas o importante é que vocês vão ver gráficos assim bastante. E que o que vocês têm que saber é que é uma proporção direta. Eu aumento, se eu tô aqui e eu dobrei um, eu vou dobrar o outro, certo? Se eu tinha essa quantidade aqui e essa quantidade aqui, se eu dobrar uma, eu dobro a outra, tá? Daí, esse aqui é o exemplo que a gente fez, que é de distância e tempo, que é o mais clássico, assim. Mas tem outras quantidades também que são diretamente proporcionais. Vocês conseguem pensar em alguns exemplos, assim? Se vocês não souberem, também não tem problema, porque a gente não viu nada da matéria ainda, só pra saber se vocês têm alguma ideia. Senão, também não tem problema. Velocidade e distância percorrida é uma também. Se tu aumentar a velocidade, tu vai ir mais longe no mesmo tempo. Assim, faz sentido, né? Força de trabalho e tempo de trabalho. Tu tá querendo dizer, tipo, no impulso, assim? Ah, isso, tá, agora eu entendi. Sim, isso faz sentido, né? Se tem mais pessoas fazendo alguma coisa, vai ir mais rápido. Ah, pera. Tá outra, gente. Desculpa, isso aqui na verdade é uma inversamente proporcional, né? Porque se tu tem mais pessoas, se o número de pessoas sobe, o teu tempo desce, né? Desculpa, viajei um pouquinho. Aceleração e velocidade, sim, são diretamente proporcionais. Isso a gente vai ver quando a gente chegar em MRV. Tá? É isso. Força de trabalho e produção. Isso. Daí aqui eu botei alguns outros exemplos. Assim, isso são coisas que a gente vai ver tudo. É só pra dar uma ideia de que tem bastante desse tipo de relação na física, assim. Peso e massa faz sentido, né? Se um corpo tem uma massa maior, então ele vai ter um peso maior também. Se tu aumentar a massa, vai aumentar o peso. Força e aceleração é outra, que a gente vai ver também. Isso aqui é de circuitos, que a gente vai ver mais pro final lá do ano. Mas não se preocupem com
com saber o que essas coisas são agora. Essa daqui também é menos óbvia, mas tipo, se tem uma carga maior, tu pega um campo elétrico maior. Isso também faz sentido, né? Agora a proporção inversa. Se eu aumentar o A, se eu, por exemplo, multiplicar o A por 2, se eu dobrar, o que acontece com o B se elas são inversamente proporcionais? O B vai diminuir essa no caso, esse dobro. Isso, exatamente. Então, por exemplo, o que vai acontecer vai ser isso aqui. Se a gente multiplicar o A por alguma coisa, a gente vai dividir o B por essa mesma coisa, certo? Então, por exemplo, se eu multiplicar por 2, o que eu tenho aqui eu vou ter que dividir por 2, certo? E esse aqui é o jeito que a gente escreve a proporção. Tem também alguns exemplos, mas não são tão comuns na física quanto diretamente proporcional. Esse aqui, Eduardo. Isso, esse aqui é o símbolo de proporcional a. É só isso que ele quer dizer. Que A é proporcional a 1 sobre V, no caso. Que é mais um jeito mais rápido de escrever isso, mas é só para caso vocês verem isso aqui em alguma situação. Às vezes a gente escreve quando está discutindo fórmulas e coisas assim. Daí vocês não se assustem, tá? O exemplo mais... Vocês devem ter feito isso também em algum exemplo disso na aula de regra de 3 da matemática. Mas velocidade e tempo são inversamente proporcionais, certo? Se tu aumenta a velocidade, tu vai diminuir. Se tu aumenta a velocidade, tu vai diminuir o tempo que tu precisa para chegar em algum lugar, né? Então, por exemplo, se aqui eu fiz um probleminha assim, mas isso aqui é só para ilustrar, tá? Não precisei fazer as contas. Normalmente, você caminha da sua casa até a parada de ônibus a uma velocidade de 1 metro por segundo e gasta 6 minutos. Então, a gente tem 1 metro por segundo e 6 minutos inicialmente, tá? Se tu tá atrasado e corre a 3 metros por segundo, quanto tempo vai demorar o mesmo trajeto? Então, a gente mudou a velocidade de 1 para 3 metros por segundo. A gente multiplicou por 3. Se eles são inversamente proporcionais, o que a gente faz agora com o tempo? Divide, exatamente. A gente vai dividir por 3. Faz sentido, né? A gente foi 3 vezes mais rápido, a gente vai demorar só 1/3 do tempo. Faz sentido isso? Isso aqui Sim. é... Professora, tipo, também poderia montar, tipo, é assim que eu normalmente faço. Deixa eu ver aqui, tá? 1 metro para segundo, eu faço 1 metro para segundo, está para 6 minutos. Aí embaixo eu colocaria 3 metros por segundo, está para X, e eu multiplicaria retinho e faria, tipo, a equação. Dá pra fazer isso também. Na verdade, isso aqui que tu tá fazendo, o método que tu falou agora e a regra de 3, na verdade, eles são todos a mesma coisa, só que com passos diferentes, assim. Em todas, tu tá calculando qual é a proporção entre as quantidades e daí depois multiplicando pra encontrar isso aqui, ou dividindo pra encontrar isso aqui. Tipo, na verdade, isso aqui é mais ou menos uma regra de 3, mas sem a tabelinha bonitinha e coisa. Isso aqui é mais pra fazer vocês pensarem o que a regra de 3 significa, tá? Porque, tipo, os passos vocês devem ter visto já, né? Mas na física, geralmente, o que a gente vai fazer
tem vários problemas que vão aparecer. A gente dobrou a força, qual vai ser a mudança na aceleração? Ou um corpo com massa 9 vezes maior foi submetido à mesma força, qual vai ser a aceleração dele? E daí a gente vê como muda as quantidades se elas estão relacionadas, assim. Mas isso a gente vai ver depois. O que eu quero é que vocês tenham essa intuição, assim, de como as coisas se relacionam. Daí a proporção inversa, aqui, se elas são inversamente proporcionais, a multiplicação das duas vai ser uma constante. Eu não vou me preocupar muito com essas continhas, assim. Vai formar um gráfico mais ou menos assim, tá? E daí faz sentido, se a gente dobra o A, certo? A gente vai dobrar esse lado também, né? E daí isso aqui vai ser igual a K sobre B sobre 2. Não sei se vocês viram na aula de frações como faz quando tem fração embaixo, né? Mas se tu dobra o A, daí esse 2 aqui é como se a gente tivesse B sobre 2, assim. Daí, exemplos da velocidade de tempo foi o que a gente fez. Vocês têm mais alguma ideia? Alguém tinha o exemplo que o João tinha dado de força de trabalho e tempo de trabalho é outro exemplo? Bem bom, assim. Quanto mais pessoas têm fazendo alguma coisa, menor o tempo que tu vai precisar, né? Mas alguma outra ideia, assim, de coisas que são inversamente proporcionais? Isso é um exemplo também de se tem um maior número de pessoas, menor tempo que tu precisa para fazer a mesma coisa. Velocidade e distância? Não, nesse caso não, porque se tu aumenta a velocidade, tu aumenta a distância que tu andou, certo? No caso é porque, não se preocupe com a fórmula agora, mas a velocidade é a distância sobre o tempo. Então, aqui, isso aqui é diretamente proporcional, vocês estão vendo que está em cima. E aqui é inversamente proporcional, que está embaixo no denominador, o tempo, no caso. Ah, tá, beleza. Eu tinha ficado com essa dúvida também na aula de matemática, mas agora eu já lembrei do que o professor falou na hora também. No caso, tipo, o que vai ser inverso, na verdade, o tempo ia, se tu isolar aqui a distância, vai ser VT. Então ele vai ser diretamente proporcional aos dois, na verdade. Tá? É meio complicado porque tem que isolar a quantidade, daí às vezes fica meio confuso de ver. Força e tempo são inversas. No caso, aquele exemplo que o João deu era força de trabalho, no caso, o número de pessoas que estão fazendo alguma coisa e o tempo que precisa para fazer outra coisa. Tipo, tem até algumas fórmulas que usam força e tempo, mas nessas elas são diretamente proporcionais, geralmente. Mas isso a gente não vai se preocupar agora. Assim. Não força das grandes, isso é. Na verdade, foi isso que eu tinha me confundido inicialmente. Daí aqui eu botei alguns outros exemplos que a gente vai ver mais tarde, tá? Isso aqui a gente vai ver em termodinâmica, quando a gente for estudar o gás ideal, que a pressão e o volume de um gás são inversamente proporcionais. E faz sentido, né? Se, por exemplo, se tu pega um balão e aperta ele, se tu comprime ele e diminui o volume dele, ele vai ficar com uma pressão maior. E se tu apertar o suficiente, ele vai estourar. Né? Esse daqui também é um exemplo que eu não espero que vocês saibam, porque é meio aleatório, mas a energia potencial elétrica é inversamente proporcional à distância. E esse aqui da pressão e da área a gente vai ver em fluidos.
que a pressão é a força sobre a área, no caso. Por exemplo, se eu empurro a minha mão com a outra assim, se eu fizer uma força assim, a pressão que eu faço sobre a minha mão vai ser pouca. Mas se eu pegar uma agulha e fizer a mesma pressão, eu vou furar a minha mão, né? Então, quanto menor a área, maior a pressão que vai ter. E isso que faz com que a agulha penetre na tua pele, mesmo que tu use uma força igual à que eu estou usando aqui, assim. Mas isso são só alguns exemplos. E daí agora a gente chega na regra de 3, que é um método só. É um jeito de sistematizar o que a gente vai fazer, com passos claros pra gente não se confundir quando a gente tá calculando as coisas, certo? E daí sempre que tiver um problema que dá pra resolver com regra de 3, a gente vai ter... Pode ter outras grandezas aqui, no caso, mas isso a gente vai ver depois. A gente vai ter... O problema vai dar as informações que a gente tem numa primeira situação. E daí depois ele vai mudar alguns valores e pedir pra gente encontrar um valor baseado nas relações entre essas quantidades, tá? Então, os passos que a gente vai fazer para resolver qualquer problema que envolve regra de 3. Primeiro a gente monta a tabela com os dados que a questão nos deu pra gente se organizar e não perder nada. É também nessa etapa que é bom vocês checarem as unidades, tá? Porque tem que estar tudo na mesma unidade, tá? Pra gente fazer a regra de 3. Depois a gente vê se essas quantidades são inversamente ou diretamente proporcionais, porque isso vai mudar a ordem que a gente vai pôr ali nas frações, se vocês lembram da aula que vocês tiveram, né? Tipo, essa coisa de verificar, tem algumas quantidades que tu vai conseguir fazer na lógica, tipo, distância e velocidade. Isso vocês conseguem parar e pensar um pouquinho e faz sentido ser diretamente proporcional. Mas tem algumas que não são tão óbvias. Geralmente na física isso não é um problema, porque a gente vai trabalhar com as fórmulas, tá? Então se tiver, tipo, um exemplo aqui da pressão é igual a força sobre a área. No caso, a pressão vai ser diretamente proporcional à força, porque está em cima aqui do denominador, e inversamente proporcional à área, porque está embaixo. Então vocês não vão precisar ficar se perguntando muito se é diretamente ou inversamente proporcional. Vocês podem só olhar na fórmula, porque normalmente a gente vai saber qual é a fórmula que a gente está usando na questão, tá? Daí depois montar a equação do jeito certo para o tipo de proporcionalidade, porque daí se for inversa ou direta, a gente vai, dependendo, a gente vai inverter a ordem ali da fração, e daí só resolver a equação que aparece, tá? Tá. Daí a regra de 3 simples quer dizer que só tem duas grandezas, tá? Direta, para grandezas diretamente proporcionais, tá? Se elas são diretamente proporcionais, aqui, vamos multiplicou por, sei lá, 5. Ai, meu Deus, ficou tão feio. Desculpa, gente. Minha habilidade não foi muito boa pra dizer. Se eu multipliquei por 5 aqui, o que a gente vai fazer? É diretamente proporcional, né? Então aqui a gente vai ter que multiplicar por 5 também. Mas claro, a gente não vai saber qual é esse valor de cara, né? A gente precisa encontrar esse valor antes. Então a gente primeiro vai ter que achar a razão entre essas duas aqui, que é a 1 sobre a 2. E isso tem que ser igual ao B1 sobre x, porque é a mesma relação, certo? Aqui eu multipliquei por 5, aqui eu multipliquei por 5, tem que estar a mesma relação dos dois lados, certo? Então é isso que a gente encontra, essa é a regrinha para quando a gente tem grandezas diretamente proporcionais. Se vocês notarem, para facilitar, todos os da primeira situação estão em cima, os da segunda situação estão embaixo.
Tu pode também trocar a coisa, mas tu tem que manter todos da mesma linha na mesma parte da equação, certo? Se tu trocar, daí tu vai ter a inversamente proporcional. Daí isso vai confundir as coisas bastante. Daí, no caso, por que isso acontece? Essa relação aqui. A gente tem, se vocês lembram, A1 é igual a uma constante vezes B1, certo? E A2 é uma constante K vezes B2. E daí a gente dividindo isso aqui, os K's cortam aqui, vai ficar A1 sobre A2 é igual a B1 sobre B2. Daí aqui o B2 é o X que a gente quer encontrar, na verdade. Mas lembrando que isso aqui é aquele... Se A2 é A1 vezes alguma coisa, isso aqui vai nos dar a relação. Isso vai nos dar aquele número que a gente multiplicou, certo? Assim, se A2 é igual a um número vezes A1, então isso aqui vai dar N. E daí a gente só... Isso aqui vai dar 1 sobre N, na verdade. Essa relação toda. Daí a gente vai ficar 1 sobre N é igual a B1 sobre B2. E daí a gente vai encontrar que B2 é igual a NB1, que é o que a gente estava fazendo nas questões que eu fiz antes, certo? A gente está só... Isso aqui vai nos dar o N. 1 sobre N, no caso, porque o O2 está embaixo, mas... Isso... Tome cuidado com... E daí... A gente só está multiplicando isso aqui por esse fator que a gente encontrou. Na verdade, a regra de 3 é isso, tá? A gente está encontrando a proporção e multiplicando. Tá? Daí aqui um exercício rapidinho de regra de 3 direto. A gente tem um corpo que é submetido a uma força de módulo 15 newtons. E daí ele vai ter uma aceleração de 3 metros por segundo ao quadrado. Se a força tivesse módulo 40 newtons, qual seria a aceleração? Então a gente vai ter... Vamos fazer primeiro a tabela. Tá? Força. E aqui a aceleração. No primeiro caso, a gente vai ter 15 newtons e 3 metros por segundo ao quadrado. E daí no segundo aqui a gente tem 40 newtons e x, que é o que a gente quer encontrar. Daí a gente usa aquela relação ali, 15 newtons por 40 newtons tem que ser igual a 3 metros por segundo ao quadrado sobre x. E daí a gente vai isolar esse x, certo? A gente vai passar o x para cá e o 40 para cá, e a gente vai fazer x vezes 15 newtons é igual a 3 metros por segundo ao quadrado vezes 40 newtons. Tem newton dos dois lados, então a gente pode cortar aqui. Daí a gente vai ter 15x é igual a 120 metros por segundo ao quadrado. E o x aqui vai dar 8 metros por segundo ao quadrado. Tá? Assim, a regra de 3 ela ajuda em vez de só ficar fazendo aquelas proporções que eu fiz com as flechinhas, porque às vezes o fator que a gente está multiplicando aqui não é tão óbvio, não é 2 ou 5 ou 9, às vezes é que nem é aqui, 8 sobre 3. Tá? Então a regra de 3 ela ajuda para esses problemas que não é tão fácil de bater o olho e dizer, tá, esse é o...
é o que a gente tem que multiplicar, tá? Daí, o segundo exemplo que eu tenho é, na verdade, conversão de unidades, que vocês podem usar a regra de 3 para resolver isso aqui, tá? Se dois objetos trocam 250 calorias de calor, quanto calor foi trocado em joules? E daí ele nos dá a relação 1 caloria é igual a 4,2 joule, tá? Então a gente vai ter aqui o calor em calorias. O símbolo para calor é o que aqui? Vocês vão ver depois em termodinâmica, mas não precisa saber isso. E aqui vai ser em joules. Quando a gente está fazendo regra de 3 para resolver a conversão de unidades, a gente põe como a situação 1 caloria e aqui 4,2 joules. E aqui a gente... Isso, vocês vão usar esse monte para... Quando vocês chegarem em estequiometria em química, isso aqui vai parecer, tipo, um horror, assim. E daí aqui 250. Ah, sim, o pessoal odeia stag. É chatinho, né? Não tem muito o que fazer, mas é essas contas que aparecem, assim. Então, na verdade, quando a gente está convertendo uma unidade em outra, a gente está fazendo uma regra de 3 porque elas são proporcionais uma à outra, tá? Daí a gente vai ter... tem que fazer umas 1000 regras de 3, é um saco. E daí tu erra porque tu fez um errinho lá no meio do... É uma bosta. Isso sim. Daí aqui 1 sobre 250 vai ser igual a 4,2 sobre x. Então x vai ser igual a x sobre 250. Eu passei o x lá para esse lado. É igual a 4,2. Então x vai ser igual a 4,2 vezes 250, que agora para fazer de cabeça vai ser uma mão, eu não planejei isso também quanto eu deveria, mas vai dar 1050, tá? Mas não façam de cabeça as contas, tá? Não é bonito. Mas geralmente as contas não vão ficar tão feias assim, pelo menos por enquanto. Stack eu não garanto, tá? Química é outra coisa. Eles gostam dessas contas bizarras aí. Tá, mas isso aqui é só pra vocês terem a noção de que se vocês tiverem que converter unidades, vocês podem usar a regra de 3. Daí agora a regra de 3 inversa, tá? Quando a gente tem duas abelhas inversamente proporcionais. Se aqui a gente multiplicou por algum valor, aqui, para passar do B1 para o X, a gente vai ter que dividir por esse valor. Por isso que quando a gente faz aquela relação, vai estar invertido, certo? Porque vai ser a operação contrária. Se um a gente está multiplicando, o outro a gente está dividindo. E daí a gente vai ter isso aqui, certo? Que daí, se vocês notem, os dados do caso 1 e os do caso 2 estão na diagonal entre si. Eles estão os de cima, um de cima com o de baixo, um de cima com o de baixo, certo? É bom lembrar que eu inverto isso aqui para vocês não se confundirem na hora de fazer as contas. Mas é a mesma coisa que a gente fez com a regra de 3 direto, tá? A gente só vai inverter aqui essa relação. Daí aqui a gente vai fazer um exercício, tá? Vocês lembram? Vocês não precisam saber a fórmula, tá? Só que a força é inversamente proporcional, a pressão é inversamente proporcional à área. Isso aqui a gente tá assumindo assim. Quando vocês chegarem lá em fluidos, vocês vão ver a fórmula bonitinha e vão fazer mais questões nesse estilo. Mas agora eu não preciso que vocês saibam exatamente.
Eu tô dizendo que é inversamente proporcional, a gente vai deixar assim, tá? Então a gente vai ter a força. Força. E a pressão. Certo. Inicialmente... Opa! Desculpa, gente. É a área e pressão. Não me confundi aqui, tá? Desculpa, gente. Tá. Então a área inicialmente era de 12 metros quadrados. E a pressão era de 20 newtons por metro quadrado. E daí, depois, a gente vai aplicar a mesma força numa área de 3 metros quadrados. E daí ele pergunta qual é a pressão que vai ter, tá? Essa daqui os números são um pouquinho mais tranquilos de trabalhar, mas a gente vai fazer exatamente o que a gente tinha feito, a gente só vai inverter essa relação aqui. Então a gente vai ter 3 metros quadrados sobre 12 metros quadrados é igual a 20 newtons por metro quadrado sobre x. Aqui metros quadrados se cancela. A gente vai ficar aqui x sobre... Aqui 3 dividido por 12 vai dar 4 embaixo. É igual a 20 newtons por metro quadrado. E daí multiplicando aqui, x vai dar 80 newtons por metro quadrado. Aqui, se vocês notem, aqui a gente multiplicou por 1/4, certo? A gente dividiu por 4. Então aqui a gente tem que dividir por 1/4. Dividir por 1/4 é quadruplicar, tá? A gente ainda assim. Tá. Dividir por 1/4 é multiplicar por 4. Então aqui essa pressão tinha que ser 4 vezes maior do que essa inicial. Se vocês não quisessem fazer essa continha aqui, vocês podiam só fazer a relação com o vezes e dividido, que essa daqui era mais tranquila de só achar o fator aqui e dividir dele. Mas o que importa, o que eu quero que vocês tenham bem na cabeça é mais essas relações assim de proporcionalidade. Ah, se eu dobrei tal quantidade, o que acontece com essa outra? Daí tu olha lá, é inversamente proporcional, então eu divido pela metade, certo? A gente, na verdade, regra de 3, assim, a gente não usa tanto na física quanto na matemática ou na química, principalmente. Mas as proporções são importantes e às vezes eles perguntam. Eu sei que já teve questões do Enem que é tipo, se a gente aumentou tal quantidade em tanto, se multiplicou por 5 tal e dividiu por 7 a outra, qual vai ser o tamanho final dessa outra quantidade. Então, e daí por último a regra de 3 composta, que eu... Olha só, dá pra, por exemplo, ali na outra que essa daí, daria pra fazer assim, ó, o 12 eu divido por 3 pra ver quantas vezes ele é menor, que seria 4 vezes. Sim. E já que é 4 vezes menor, 4 vezes menor o tamanho, né, o volume, então eu multiplicaria pelo 20, porque já que é 4 vezes menor, seria 4 vezes maior a pressão. Isso, exatamente isso. Exatamente isso que eu quero que vocês façam, assim que vocês pensam. Ah, tá. A regra de 3, essa tabelinha, assim, é mais pra ter passos pra vocês seguirem, pra vocês não errarem alguma coisa de cálculo no meio
Porque, por exemplo, naquele exemplo da conversão do calor, quer dizer, esse aqui, por exemplo, o fator era vezes 8/3. Daí, às vezes, não é muito óbvio qual é o fator, mas se for, vocês com certeza podem pensar assim e chegar no resultado mais rápido do que fazer a continha toda. Daí, a regra de 3 composta, na verdade, é como se a gente estivesse fazendo 2 regras de 3 ao mesmo tempo. Tá? A gente vai ter 2 unidades que estão multiplicando por um certo fator. E daí a gente vai ter que ver como afeta essa quantidade aqui. Daí o primeiro passo, a gente deixa a incógnita, no caso que a gente quer achar, que é o x, separado em um lado da igualdade, e daí põe as relações com as outras quantidades do outro lado. E daí a gente inverte a das inversamente proporcionais. É o que a gente quer encontrar, e daí a gente resolve. No caso que a gente realmente está fazendo, tá? A gente vai ter que o C1 sobre x, vocês devem ter visto isso aqui na aula de matemática. Se a grandeza A é diretamente proporcional, a gente põe na ordem que está, A1 sobre A2. Se a grandeza B é inversamente proporcional, a gente inverte, B2 sobre B1. E vai ser isso aqui que a gente vai fazer. Mas o que a gente realmente está fazendo, tá? Se eu estou multiplicando A por um valor N e B por um valor, sei lá, M, tá? Então eu vou multiplicar C por N e eu vou dividir C por M. Eu estou fazendo as duas coisas, certo? Porque essas duas quantidades estão afetando essa quantidade aqui, tá? Assim, não tem muitos exemplos que a gente usa isso na física, assim, mas o que eu consegui pensar que é o mais comum de ser relevante, principalmente para vestibulares, que às vezes caem questões assim, é para um gás ideal. Tá? Aqui eu tô dando para vocês as proporções, porque a gente não viu a fórmula para isso, então... Mas para um gás ideal, a gente tem uma pressão do gás, vai ser proporcional à temperatura, diretamente, e inversamente proporcional ao volume, tá? Então, a gente vai fazer uma regra de 3, que nem essa aqui que a gente fez nesse exemplo, tá? Então, aqui ele nos dá os valores. Inicialmente, ele tem pressão de 3 atmosferas, o volume de 3 metros cúbicos e a temperatura de 60 Kelvin. Lembrando que Kelvin é a unidade de temperatura que a gente usa para termodinâmica. Vocês vão ver isso mais detalhes quando a gente chegar lá na parte de termo. E daí depois a gente aumentou o volume dele para 6 metros cúbicos e a temperatura para 300 Kelvin. E ele pergunta qual é a nova pressão. Tá? Eu vou fazer primeiro pela regra de 3 e daí depois só pelas proporções para vocês verem. Tá? Na situação 1, a gente tinha 60 Kelvin, um volume de 3 metros cúbicos e uma pressão de 3 atmosferas. Tá? Depois a gente tem 300 Kelvin aqui, 6 metros cúbicos, e aqui a gente quer achar a pressão. Então, aquela regra de 3 que a gente vai fazer nesse 3 atmosferas de X vai ser igual. A temperatura aqui, ele nos dá, é diretamente proporcional à temperatura. Então, a gente mantém a ordem aqui.
60 Kelvin por 300 Kelvin vezes o volume é inversamente proporcional, então a gente tem que inverter isso aqui. 6 metros cúbicos por 3 metros cúbicos. Daí aqui as unidades elas vão se cancelar, tá? É bom de escrever as unidades quando tem esses problemas, porque daí vocês podem checar se vocês não esqueceram de converter alguma coisa. Que eles gostam desse tipo de... O pessoal que faz as provas gosta desse tipo de pegadinha. Então aqui, 6 por 3 vai dar 2. Aqui a gente corta o 0. Então a gente vai ficar com 3 atmosferas sobre x é igual a 6 sobre 30 vezes 2. E daí, fazendo essa equação isolando x, a gente vai ter 30 vezes 3 sobre 6 atmosferas. Tá? E isso que vai dar igual a 15. Não, é 15. Sim. Atmosferas. Isso tá certo. Isso. Acho que eu esqueci alguma coisa. Ah, é, aqui. Eu esqueci alguma coisa. Eu vi. Só um segundo. Como que eu apago? Eu não quero apagar todos. Tá, esse aqui tem um 2. Aqui. Daí corta aqui. Ignora isso aqui, tá? É por isso que vocês não podem fazer as contas de cabeça, tá? Presta atenção. Pra 30 atmosferas. Agora, por que eu notei que estava errado, tá? Porque eu já fiz a questão pelas proporções e eu sabia que tinha que dar 10 vezes. Por quê? Tá? Aqui eu multipliquei por 5, certo? 300 por 60 dá 5, então eu multipliquei por 5 para chegar nisso aqui. E aqui eu multipliquei por 2. Ah, eu tô... Gente, ignorem o que eu tô fazendo, tá? Realmente, cadê a borracha? Me desculpem, mas eu... Tá. Hoje foi um dia meio longo. Tá. Eu vou ter que começar de novo, tá? Desculpa, gente. Sério. Atmosferas x. Tá. 60 sobre 300 vai ser igual a vezes 6 sobre 3 vai ser igual a 3 sobre x. Isso aqui vai dar igual. Corta 2 dá 120 sobre 300 contra sobre x. Isso aqui vai dar igual a 4 sobre 10 3 sobre x. Então, na verdade, x vai ser igual a 4x é igual a 30x vai ser igual a 7,5. Ai, desculpa, gente, que eu... Na verdade, o que aconteceu é que eu passei o 2 errado pra baixo quando eu fui fazer aquela conta.
Mas, de novo, porque... Deixa eu voltar porque eu tava falando. Por que eu notei que tava errado dessa vez de novo? Aqui eu multipliquei por 5. Aqui eu multipliquei por 2. Esse aqui é diretamente proporcional a esse aqui. Então eu tenho que multiplicar por 5 também. Mas esse aqui é inversamente proporcional. Então eu tenho que dividir por 2. Prof. Oi. Na última parte da fração ali, que é 4 sobre 10 e 3 sobre x, tu multiplicou em x. Em tipo 4 vezes x e 10 vezes 3. Sim. Ah, tá. Que eu achei que tinha que dividir algum deles, né? Porque eu não tinha entendido. Não. Depois que tu montou a equação direitinho, tu não precisa trocar mais nada, tá? Desculpa se eu confundi vocês com fazendo errado as coisas, mas... Depois que tu montou, tu deixa do jeito que tá? Então a gente multiplicou por 5. Um que é diretamente proporcional, então aqui tem que multiplicar por 5. E a gente multiplicou por 2, um que é inversamente proporcional, então tem que dividir por 2. Então, na verdade, o que a gente podia fazer era só x é igual a 3 vezes 5 sobre 2, que dá a mesma coisa, dá 7,5. Porque isso aqui dá 15, daí é 15 sobre 2, a atmosfera. Então vocês podem calcular só com as proporções, tá? Que às vezes fica mais fácil, às vezes não. Daí vocês vão ter que olhar. Se for um número bonitinho, tipo 5 ou 2, fica mais fácil só fazer a proporção, assim. Mas se for um número mais feio, vocês vão ter que fazer a regra de 3. Tá. E daí é isso de regra de 3, ok? E daí aqui eu só botei uns tópicos extras que a gente... São outros tipos de proporção, tá? As coisas podem ser proporcionais a mais do que só diretamente ou inversamente àquela grandeza. Por exemplo, a energia cinética e a velocidade. Alguém sabe qual é a proporção entre elas? Isso, vai com quadrado, na verdade. A energia cinética é proporcional ao quadrado da velocidade. Quando tem isso, vocês não podem usar a regra de 3 para resolver, tá? Porque daí vocês vão acabar com o resultado errado. Por quê? Se eu pegar a energia cinética e multiplicar por 2, por exemplo, aqui vai ser 2 energia cinética. Isso quer dizer que a velocidade vai ser raiz de 2 a velocidade. Ou então, se eu multiplicar a velocidade vezes 3, para 3v, a energia cinética vai ir para 9 a energia cinética. Então, a gente não pode usar a regra de 3 nesses casos, tá, gente? Mas, às vezes, perguntam, tipo, se a gente aumenta a velocidade em tanto, como é que vai ser afetada a energia? Isso às vezes aparece em questões, mas isso a gente vai ver quando a gente chegar lá em energia. Não é para vocês saberem as fórmulas agora, tá? Ou isso aqui. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia de que tem outras maneiras que as grandezas elas podem se relacionar do que só direta e inversamente. Daí outro exemplo é a força gravitacional e a distância. Alguém sabe qual é a proporção? Aqui. Isso, vai com o inverso do quadrado, isso aqui. Tá? De novo, a gente não vai poder usar a regra de 3 aqui.
Vocês não precisam saber isso agora, tá? É só que eu acho que até teve uma questão do vestibular da URGS do ano passado, que tipo, botava distâncias diferentes, assim, um corpo aqui, eu aqui, e tu tinha que usar isso aqui pra descobrir qual era a distância que aparecia. Mas isso aí, de novo, a gente vai ver quando a gente for ver a força gravitacional. Mas é que, por exemplo, se tu pega a distância e dobra, a força gravitacional vai ser dividida por 4, no caso. Força gravitacional 4. Então é diferente, tá? Daí, nesses casos, a gente não pode usar regra de 3. Mas é bom de ter essa noção de que existem essas outras possibilidades, assim, pra quando a gente chegar lá e fazer conta com isso, ficar mais claro de ver. Então é isso, gente. Por hoje era isso. Desculpa eu ter me confundido tanto naquilo. Acontece. Eu só espero que não tenha atrapalhado muito pra vocês entenderem. Tá bom. Mas daí, por hoje é isso. Daí, vou liberar vocês agora. E vai ser isso. Daí amanhã tem aula de revisão da matéria que a gente viu essa semana toda. E daí depois a gente vai começar o conteúdo mesmo. Então, se preparem daí. Ok? Boa noite pra vocês, tá, gente? Tá bom.